Boa noite, bem-vindo. Que tal a Obrigado. experiência? Primeira vez numa live? Primeira vez numa live com outra pessoa. Eu já fiz umas duas, três vezes aqui no Instagram e eu transmito, alguns dias que eu tô jogando, eu transmito na Twitch. Eu vi que tens um link na Twitch. Sim, sim. Muito bem. Conta-me, fala-me de ti primeiro como jogador de póquer. Eu não gosto da palavra jogador, mas sim como atleta de póquer profissional, porque as pessoas não têm noção da exigência que é ser um profissional de póquer, não só a nível mental. Há quem ache, eu já pensei assim, que era um jogo de sorte. Não tem nada a ver com sorte. É tão importante, é tão estratégico como o xadrez, por dizer o mesmo. É preciso estudar muito, é preciso saber o que é que o que é que há de novidades em termos de jogo, mas para isso acontecer, a parte emocional e a parte física tem que estar muito bem, porque eu sei que volta e meia tu estás a jogar 12 horas seguidas. Com certeza. Você falou bastante coisa, vamos falar uma coisa de cada vez. Primeiro, o poker é reconhecido internacionalmente como um esporte da mente e ele inclusive entra na mesma categoria que o xadrez. A principal diferença entre os dois é que o xadrez é um jogo de informações completas, então você sabe onde estão todas as peças, né, tanto as suas quanto as do adversário, e o poker é um jogo de informações incompletas, então você tem várias informações, mas você não sabe exatamente quais as cartas que o seu adversário tem. E, e o poker tem a questão da variância, né? Que é a maneira que nós chamamos, porque é muito difícil você ter 100% de chance de ganhar uma determinada mão. Então, nós buscamos fazer jogadas que a nossa expectativa de sucesso ela seja superior à probabilidade. Então, por exemplo, se eu tiver uma probabilidade de ganhar superior a 50%, já vai ser uma jogada boa, entendeu? E aí a gente acaba compensando isso no longo prazo. Ok, faz sentido. Agora, falando de ti, hoje vamos falar sobre hábitos que te tornam melhor todos os dias. O meu conceito pessoal, aquilo que ensino aos meus alunos, são os hábitos de alta performance. Tudo que te torne melhor do que no dia anterior é tornar-te a ti uma pessoa que vive em alta performance comparativamente a ti mesmo, como é óbvio. Como é que tu fazes no teu dia a dia assim uma rotina básica? Por exemplo, um dia como hoje, um sabadão, como há bocado tu falaste na tua gravação a anunciar a nossa live. O que é que tu fazes num sabadão como hoje, por exemplo? Então, algo que eu aprendi no ano passado é tirar um dia da semana para descansar, né? Então, era algo que eu já não fazia. Mesmo assim, o sábado é o meu dia oficial de descanso. Mas mesmo assim, tem algumas coisas que não podem faltar. Então, eu tenho uma rotina matinal e alguns itens dessa rotina, mesmo no sábado, mesmo no meu dia de descanso, eu faço. Que eu acordo, eu faço alguns exercícios de flexibilidade e eu faço um exercício de concentração, de meditação, né, dependendo como a pessoa chama. E eu tomo um banho gelado. E isso não faz diferença se está no verão, no inverno, nada. É o meu primeiro exercício de autossuperação do dia, sabe? E eu arrumo minha cama também, que eu acho que é uma coisa bem, bem importante, né? Porque aí eu já concluí uma tarefa no dia. E dependendo se eu tenho algum compromisso ou não, e dependendo do horário que eu acordei, porque é o dia que eu acordo sem despertador, mas eu acabo sempre acordando cedo da mesma forma, eu leio um pouco, estou com um objetivo de leitura agora, e aí, então sábado é isso, assim, né? Então, e aí depois eu tô livre, eu faço o que me dá vontade de fazer. Hoje especificamente tá um dia cheio, né? Porque tem essa live, eu comecei um grupo no Telegram também. Então, eu fiz essas coisas, eu fui fazer a minha prática do The Rose Method, e aí agora. E aí eu comecei a fazer essas tarefas, né? De organizar o grupo do Telegram, de me preparar para a live. É mais ou menos isso, assim. Mas o que não pode faltar é essa rotina matinal, né? Eu Acordar. gostei muito. Uhum, Acordar, o banho de água gelada, isso.
Alguns exercícios Todos de flexibilidade para acordar o meu aqui. corpo, né? E um exercício de concentração, isso independente do dia, da temperatura, da onde eu estiver. Ok, olha, estão aqui a perguntar, banho gelado todos os dias? Todos os dias. De manhã, sim. À noite eu me permito. À noite eu me permito tomar banho quente e quando eu estava de férias eu também estava tomando banho quente. Mas na minha rotina padrão é banho gelado todos os dias. E eu moro numa cidade meio fria, viu? Eu conheço Curitiba. Só para aqui haver uma integração também de outras pessoas que estão a acompanhar a live não me conhecem. Eu trabalho com alta performance já há 20 anos. Sou especialista do Devos Method e neste momento a minha área de atuação está exatamente em mindset de crescimento e trabalho de mindfulness e meditação. Em relação a Curitiba, a primeira vez que eu estive em Curitiba foi em 1999, em agosto, pleno inverno, com 0 graus. Foi aí que eu aprendi, Então você conhece. foi aí que eu aprendi que o Brasil não era só calor. Ah, sim. É uma imagem. O Brasil é um país gigante, né? Ele é muito grande. Só que o, os europeus conhecem principalmente a parte do Rio de Janeiro, as praias do Nordeste, então acaba que a imagem principal que vocês têm do Brasil é um país quente, né? Um país de praia e tudo Sim. mais, e o sul é bem gelado. Se for mais para o sul, para o Rio Grande, por exemplo, é mais gelado que aqui ainda. Fala-me, tu estavas aqui a falar. Eu tenho aqui uma pergunta de um convidado, de um amigo nosso, que é, ao bocado falaste na prática do The Rose Method. Achas que ela foi importante para ti enquanto jogador de póquer profissional? Legal. Então, isso é uma coisa que é bem importante, assim, né? Como você falou, para mim é muito importante não me dedicar só à parte mental, né? Eu também me dedico à parte física, à parte emocional. Então, eu encontrei, né, na prática do The Rose Method uma ferramenta muito positiva para eu conseguir desenvolver de uma forma equilibrada todos esses fatores, entende? Uma coisa que é importante, né, que o pessoal me pergunta bastante na Twitch ou no Instagram mesmo, é, tá, mas então você acha que todo mundo deveria fazer The Rose e vai ter os resultados que você tem? Na verdade, não, né? Na verdade, as pessoas têm que se conhecer e têm que testar mesmo, né? Até eu escolher o The Rose, né, como a minha ferramenta de desenvolvimento pessoal e tudo mais, eu já tinha testado várias coisas, né? Já tinha testado atividades físicas, já tinha testado algumas correntes filosóficas, então eu já tinha testado várias coisas, já tinha testado outras linhagens de meditação também, mas no fundo é o que funciona para mim e me traz vários benefícios, né? Eu evolui muito através da prática, mas primeiro que não é para todo mundo e segundo que não é uma receita mágica, né? Então beleza, eu vou entrar no The Rose e tudo vai dar certo. Concordo. E eu fiz essa questão porque me pediram mesmo para perguntar. E nestas lives, apesar de ser, para quem não conhece, vou repetir, eu sou um profissional de Rose Method, eu faço questão de não falar da marca, porque estas lives não são para vender o The Rose Method. Mas há aqui uma coincidência que tu fazes o The Rose Method e tens tido resultados há vários anos com a sua prática. Mas a intenção aqui não é vender The Rose Method, e concordo contigo, que cada um deve procurar o seu caminho, cada um deve exercer autoconhecimento e encontrar a ferramenta melhor para ele. Agora diz-me uma coisa, a nível de alimentação, como é que tu fazes as tuas rotinas? Tens alguma coisa em particular? Eu vi no teu perfil que tu és vegetariano. Sim, sim. Então, na verdade, vamos apagar essa parte de alimentação aqui por causa do período do Natal e do Ano Novo que eu vou passar vergonha. Mas é uma área que, de uns tempos para cá, eu estou colocando mais atenção. Eu falei bastante no passado, inclusive, quando eu me tornei vegetariano, eu passei a comer muito laticínio, muito doce, etc. Assim, no começo foi algo que diminuiu um pouco a minha performance, né? Mas num dia normal, eu eu faço jejum intermitente de 16 horas, aí eu como um brunch, que eu faço uma tapioca com os ovos, tomate, alguma coisa assim.
por volta das 11 da manhã. Aí, no meio da tarde, por volta das 15 horas, eu como um bowl de frutas com granola, pasta de amendoim, etc. E aí, no final do dia, por volta de umas 19 horas, eu como... eu faço uma guacamole, geralmente, alguma coisa assim, ou uma salada, algo mais leve, mas que ainda vai me dar energia, né? Salada com nuts. Mas, de novo, né? Até o Renan ali falou, inclusive, bem-vindo, Net, que cada um tem que matar no peito e chamar para si a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem, né? Essa é a alimentação que funciona para mim, não necessariamente a alimentação que vai funcionar para você, né? Eu acho bem importante ressaltar essas coisas, porque não sei como é aí em Portugal, mas aqui no Brasil as pessoas elas procuram muito essa receita mágica, esse atalho para conseguir. Ah, então beleza. Então, ó, se eu estudar isso, se eu comer isso e se eu fizer isso, eu automaticamente vou ser uma pessoa bem-sucedida. E não é bem assim, né? É uma construção. Sabes, Ali, eu acho que isso é uma, é um vírus humano. Todos querem atalhos. Eu vou trabalhar com a performance, eu recebo muitos clientes novos, uns tornam-se alunos, outros tornam-se amigos mesmo, e eu tenho 21 anos disto e percebi que atalhos não existem há muito tempo. Mas as pessoas gostam de ter fórmulas mágicas. Eu, por exemplo, nesta live, de alguma forma, isto é um atalho que estamos aqui a criar. Nós estamos a gerar nas pessoas o interesse delas quererem aprender um pouco mais. Mas tudo depende da sua força de vontade e, de facto, da disciplina, que é uma coisa muito importante. E pela forma como tu falas, já percebi que é algo que em ti tem incutido, que é disciplina. Ninguém Sim, toma banho de água gelada todos os dias se não for disciplinado. O jejum claro. intermitente também fazes todos os dias? Então, esse foi um ajuste que eu fiz agora no início do mês de novembro, que eu comecei a colocar mais atenção especificamente nessa parte de alimentação. E como eu falei, né? Nesse final de ano, esquece. Esse final de ano eu joguei tudo pela janela. Mas estou fazendo diariamente e um dia da semana eu faço um jejum mais longo de 36 horas. Ou tem aqui o Beto, hábitos são atalhos mentais que criamos para facilitar as nossas vidas. Com certeza. Aí está, é isso mesmo. Diz-me, Ale, e um dia de trabalho para ti? Como é que tu geres, primeira parte física? Imaginamos, um dia de trabalho online, tu estás 12 horas, normalmente eu vejo os jogadores em pé, naquelas secretárias que dão Sim, para sim. segurar o. Como é que tu consegues manter a tua performance física durante essas 12 horas, ou 10, ou 14? Eu acredito que é um treinamento, assim, sabe? E basicamente assim, eu sempre faço atividade física no dia que eu vou jogar. Uhum. Então, como eu faço, né? Eu divido minha semana entre dias de competição e dias de estudo. E nos dias de competição, eu faço, eu faço uma prática do The Rose Method, né? E eu tento dar mais ênfase na parte de flexibilidade. Assim, eu quero que o meu corpo esteja com bastante vitalidade e que eu vá me sentir bem no decorrer de um dia longo, né? E aí nos dias de estudo, que são dias que eu acabo dormindo mais cedo e eu também consigo fazer pausas no decorrer do dia, aí eu busco fazer um treino mais físico, busco fazer um treino mais forte, porque também é importante desenvolver essa parte, né? Mas, assim, num dia que eu jogo, eu preciso fazer alguma atividade física. Ok. Falaste do descanso. Quanto é que tu primas o teu descanso? De 0 a 10? Hum, uns quatro. É Conta. porque, é Sim. porque assim, eu gosto muito do que eu faço. Então, por exemplo, num dia de folga, se alguém falar, saiu um vídeo de pôquer e tal, provavelmente eu vou querer assistir, porque é uma coisa que eu gosto muito, entende? Só que isso é um problema, porque eu vou. É algo que exige, né, uma certa atenção, uma certa concentração, um esforço mental.
Então, no longo prazo, não é sustentável isso, né? Nós precisamos de períodos de descanso. E isso também é algo meio novo para mim, é algo que eu comecei a implementar mais para metade do ano passado, e eu percebi que faz muita diferença mesmo, assim. Só o fato de eu ter um dia de descanso na semana, e principalmente na véspera do domingo, né, que o domingo é o dia mais Uhum. importante de trabalho para a gente, isso faz com que eu acredito que a qualidade das minhas decisões seja muito maior, assim, em média. E a tua parte emocional? Como é que tu geres, por exemplo, a frustração de teres um menor desempenho? Porque quando a gente está em alta é fácil, é relativamente fácil gerir. Mas quando nós estamos num desempenho abaixo das nossas expectativas, como é que tu geres? Quais são os teus, para assim dizer, os teus mantras de empoderamento? Então, como eu falei para você, né, o poker, ele dificilmente você vai ter 100% de probabilidade de ganhar uma determinada mão, por mais forte que seja sua mão e por melhor que seja a situação. Então, o que acontece é que, por exemplo, se eu tomar uma decisão muito boa e alguns fatores me favorecerem, eu vou ter 70% de chance de ganhar uma jogada, certo? Só que assim, isso é praticamente uma vez a cada três eu vou perder essa jogada. E se for, por exemplo, uma situação que eu estou apostando todas as minhas fichas, eu vou ser eliminado do torneio, entende? Então, isso é muito natural. E isso no curto prazo é uma coisa que pode se sobrepor e é muito comum para jogadores de poker muito bons passarem por fases de perdas constantes mesmo. Esse ano passado, inclusive, eu tive o maior período de perdas da minha vida. Eu acabei recuperando dele bem rápido, assim, mas são duas coisas, assim, né? Existem esses fatores que eu falei que você não pode controlar. Então, tomei uma decisão boa, bateu a carta do cara e fui eliminado. Tipo, isso é uma coisa que eu não posso controlar. Uhum. Então, acaba que nós chamamos de auto-entrega, né? Acaba que é mais fácil de aceitar. Agora, quando eu erro, quando eu cometo um erro, ou quando eu realmente não sabia qual era a melhor decisão a ser tomada, isso me abala, sim. Eu sou bem autocrítico, mas a primeira coisa que eu faço depois que eu paro de jogar é descobrir qual que era a maneira certa de jogar nessa determinada situação, o que, que eu deveria ter feito de diferente, etc, sabe? Mas, assim, a maneira que eu lido com isso é assim, se alguma coisa não saiu como esperado, mas o principal fator para isso era algo que eu não podia controlar, tá tudo bem. Agora, se é algo que eu podia controlar, se era algo relacionado às minhas decisões, aí eu tenho que fazer um ajuste o quanto antes, entende? Ok, E faz sentido. é um pouco mais difícil de lidar, assim. E já agora, de certeza que isso gera ruído também à tua volta, os outros jogadores. Então, acaba que como a maior parte do meu volume é o poker online, por mais que eu tenha vários amigos jogadores, por mais que eu tenha amigos jogadores, assim, eu não sei como isso impacta neles, sabe? Às vezes eu estudo com alguns deles e peço ajuda deles, Uhum. mas cada um está vivendo a sua realidade e os jogadores, os principais jogadores, eles têm um nível muito alto de intensidade. Então, por exemplo, o Net, que está assistindo aqui, o Renan, ele é um cara que também ele gerencia um time de vários jogadores, ele joga, ele dá aulas, entende? Então, eu acredito que ele não sobra nem tempo assim para isso interferir no dia a dia dele, por mais que ele seja meu amigo e meu adversário, sabe? Então, eu acho que é algo muito mais meu comigo mesmo e eu acredito que não impacta tanto assim os outros jogadores, pelo menos. Ok. Olha, tem aqui alguém. O Dan Almeida disse que o que mais tilta os jogadores é não saber o que fazer em determinadas mãos. É isso que eu falei, né? Quando o cara tá no meio de uma jogada, ele fala, cara, não sei o que fazer, né? Não sei qual a decisão certa ou qual a decisão errada. Eu acho que, no meu caso, isso é algo que me incomoda, mas o que mais me incomoda é, por exemplo,
caiu a internet, sabe? É uma coisa que é uma coisa que eu não posso controlar, mas ao mesmo tempo impacta muito, né? Como é Então, que tu geres isso? Tens várias contas de internet em casa? Vários então, provedores? eu tenho duas, mais o backup do celular, né? Mas aconteceu ano passado de na principal série do ano caiu a internet e o celular não estava conseguindo gerenciar, não estava conseguindo dar conta da minha sessão. Foi um pesadelo. E como é que geriste a parte emocional nesse pesadelo? Esse foi um dia que eu não me orgulho. Assim, o pessoal que assiste nas minhas transmissões da Twitch elogia muito a minha gestão emocional em situações que, Uhum. por exemplo, tinha 90% de chance de ganhar e perdi. Isso não me afeta, eu continuo conversando normal com o pessoal que está me assistindo, sabe? Mas esse dia da internet estava feio, assim, estava respirando rápido, estava, sério, não foi um dia que eu me orgulho, não. É um aprendizado ainda. É isso que eu te ia perguntar. Tu usas esses dias como aprendizado ou simplesmente tentas esquecer a experiência? Eu acho que tem que aprender, assim, sabe? Porque a nossa jornada ela é muito longa, assim, né? E como eu falei, né? O poker ele é um esporte de longo prazo, principalmente por causa dessa variância, né? Então, se você não aprende com coisas que acontecem de tempos em tempos, você no longo prazo também não está evoluindo, sabe? Então, vamos supor que essa mesma situação da internet aconteça com um dos meus adversários e ele aprenda com isso, né? Ele coloque um no break, um terceiro backup de internet, etc. Ele vai se sobressair, entendeu? É um ambiente competitivo. Então, eu acho que se você não aprende, faz ajustes em um ambiente competitivo, com o tempo você vai ficar para trás. Eu hoje coloquei no meu Stories, no meu feed também, uma imagem a referir que é importante termos um mentor. No geral, sabes? Porque a vida é muito competitiva, a nível profissional. Para o póquer, tu sentes o mesmo? Tu tens algum mentor ou mentores? Eu tive alguns, assim, no decorrer da minha carreira, né? Tanto dentro quanto fora do poker. Alguns coaches, né? Mas mais um pessoal mais técnico mesmo, assim, sabe? E, por exemplo, hoje em dia eu faço parte de um time de poker, a Pocar. Eu sou um investidor, só que basicamente o dono do time, ele me aceitou como jogador, mesmo sabendo que eu teria que trabalhar para conseguir pagar as minhas contas, porque eu não conseguiria viver só do poker no momento, assim, sabe? E ele Uhum. foi me dando recursos e foi me guiando e tudo mais. Então, assim, dentro da minha trajetória como jogador de poker, com certeza, eu até hoje vejo ele como um mentor. Quando eu vou tomar alguma decisão importante de carreira, eu converso com ele. E eu tenho certeza que ele tornou o caminho mais fácil, assim, e provavelmente eu não teria chegado onde eu cheguei sem ele, assim, né? Então, eu acho que, assim, 80% dos nossos resultados são só a gente mesmo, assim, sabe? Mas eu acho que tem uns 20% aí que são as pessoas que ou estão à nossa frente, né? As pessoas que nos, Uhum. nos ajudam a nos desenvolver, ou as pessoas que é, estão à nossa volta, né? Aquela história de que nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos é bem verdadeira, né? E diz-me, sabes que meia hora já passou quase, não é? Isto passa muito rápido. Eu ia te Passa. perguntar, eu tenho aqui duas questões que eu faço sempre aos meus convidados. Uma, eu já há bocado quis introduzir, mas acabamos por não ter resposta, que é mantras pessoais, Ale. O que empowerment, que frases de empoderamento tu usas? Imagina, ao acordar, ao ir dormir, tu aplicas isso? Eu faço uma mentalização, né? Quando eu acordo, isso foi algo que eu não mencionei. E nessa mentalização, eu faço. Tem duas frases que eu falo, né? Uma delas é: eu não paro quando eu tô cansado, eu paro quando eu cumpri a minha missão, né? Essa é uma das frases.
E a outra frase é que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. E aí, uma coisa que eu faço é, por exemplo, nesse quadro, né, eu também tenho um, um planejamento de resultados e tal. Então, tem uma foto de um bracelete do Mundial de Pôquer, né, tem uma frase falando quanto que eu pretendo ganhar financeiramente, tem essas coisas. Mas as duas principais frases são essas, né? Eu só paro quando a minha missão está cumprida e eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, né? E ao final do dia, vais descansar, há um momento que desligas, fazes um off, um momento para aquietar a cabeça, aplicas algum tipo de reflexão do dia e depois reprogramas para um dia seguinte já estás diferente ou estás melhor? Então, depende bastante, assim. Eu pessoalmente, como eu sou uma pessoa que acorda cedo naturalmente, no final de um dia eu simplesmente desligo o computador e vou dormir, né? No Uhum. máximo eu faço uma meditação antes, assim. Mas tinha uma época que eu fazia uma reprogramação emocional. Hoje em dia eu só faço em alguns momentos específicos, tinha uma época que eu fazia isso diariamente. Mas hoje em dia eu geralmente só faço um exercício de meditação mesmo e vou descansar. Essa mentalização, às vezes, eu faço antes de dormir também. Que boa. E para fechar aqui a pergunta do desafio, onde é que tu te vês daqui a 50 anos? Cara, daqui a 50 anos é muito tempo, né? Mas vamos ver. Eu realmente, eu não sei se 50 anos, tá? Mas eu me enxergo em Las Vegas jogando o torneio chamado Super Seniors do Mundial de Pôquer, que é um torneio que você só pode jogar se você tiver 70 ou mais anos de idade. Isso é algo que eu quero fazer. Eu tenho feito algumas atividades para conseguir gerar mais valor para a comunidade do poker. Então, eu não me vejo, por exemplo, tendo um time de pôquer com vários jogadores, assim, mas eu me vejo como uma das principais referências de estilo de vida, desenvolvimento pessoal e essas coisas dentro do meio do pôquer. Eu tenho uma ética muito, muito forte comigo e eu acho que eu consigo gerar um impacto muito positivo no mundo, principalmente dentro da minha área, através desses valores que eu sigo, sabe? Então, eu me enxergo sendo uma pessoa muito bem-sucedida, uma pessoa que conseguiu trazer valores éticos para dentro do meio e um dos principais jogadores da história do Brasil. Ah, excelente. Ale, matamos aqui a nossa meia hora. Uhum. Obrigado pela inspiração, amigo. É uma pena nós estamos tão distantes que eu gostava de conhecer pessoalmente, mas Pois eu é. vou a Curitiba em março. Ah, vem em março? Aham, em março. Pode ser que vou estar aí 3 dias e pode ser que a gente se encontre e a gente possa conversar um pouco mais com os nossos amigos em comum que nós temos. E Legal. o que é que eu desejo para este ano? Muito sucesso. Desejo de facto que seja um ano ainda mais rico de conhecimento, que tenhas mais vitórias, que tenhas principalmente esse teu jeito que eu gostei muito, que é o de partilhar, essa tua vontade, essa tua índole de partilhar. E desejo-te um ótimo 2020 e se calhar daqui a 50 anos vou-te ver a Las Vegas. Legal, Edu. Obrigado pelo convite e parabéns também por esse trabalho que você está fazendo. Eu vi que algumas pessoas mandaram umas perguntas ali que não deu tempo de responder, mas aí a minha recomendação é que se for uma pergunta pro Edu, manda ali para ele, e se for para mim, manda no meu Instagram que eu respondo o quanto antes. Deixa-me só fechar aqui uma pergunta que está. Acham que talvez possa estar talvez desperdiçando um potencial extra adormecido dentro de mim e que um outro alguém pode despertar e fazer sim eu performar melhor do que já performo? Acho que tem a ver com o mentor, não é? É, deixa eu É. ver aqui. Sim, o Anderson É uma respondeu. Sim. pergunta composta, né? Eu que É. sempre fui muito chucro de matar no peito e ter em mente que somente eu posso fazer acontecer e nenhum mentor vai falar coisas que mudem o que eu acho certo para performar bem. Acham que talvez eu possa estar. Então beleza. Cara, assim, eu já te conheço muito bem, assim, eu sei que você é uma pessoa que realmente tem um potencial muito bom e
pode não ser necessariamente um mentor, assim, mas pode ser uma pessoa que você consiga escutar com humildade e ver que você, assim, nós sempre temos pontos a melhorar, né? Então, não sei exatamente se assim, potencial adormecido eu acho que é muito forte. Eu acho que você, especificamente, é muito bem sucedido e continua se reinventando e se desenvolvendo e etc, assim, sabe? Mas eu acredito que uma outra pessoa, seja um mentor, seja a sua parceira afetiva, por exemplo, podem fazer você melhorar em algumas áreas da vida que você nem considerou, sabe? Fechou, matou essa resposta, gostei mesmo. Ale, vamos fechar aqui, matou aqui também o nosso tempo. Mais uma vez, obrigado, força aí, muito sucesso e vamos continuar juntos a inspirar quem está à nossa volta. Com certeza. Sucesso para você também. Fechou. Feliz 2020.